Companheiros e companheiras, boa noite. O propósito hoje aqui é fazer uma pequena homenagem ao nosso Sindipetro RJ, pelos seus 60 anos de luta. Sindipetro RJ, a história, quem faz somos nós. Desde as primeiras lutas até os dias atuais, a união dos trabalhadores tem sido definitiva na conquista de seus direitos. Quando lutamos juntos, somos fortes. Muito já foi feito. Conheça um pouco da luta petroleira. 1990. Collor extingue estatais e demite trabalhadores. O Sindipetro RJ participa ativamente da luta pela reintegração dos demitidos e da campanha Fora Collor. Em fevereiro de 1991, é deflagrada greve nacional exigindo a suspensão das privatizações e a reintegração dos demitidos. Esta parte da história depende de você. Participe. Seja você também uma peça fundamental na construção da luta. É no sindicato que nos unimos e nos organizamos para lutar em defesa dos nossos direitos, reivindicar melhores salários e condições de trabalho. Ser sócio do sindicato é contribuir para a sustentação política e material da entidade. É apoiar a organização independente dos trabalhadores. É contribuir na luta pela construção de uma sociedade mais justa. Sindicalize-se. Se você já é sindicalizado ou sindicalizada, o sinal da internet está meio fraco. Vou repetir. Vou tentar repetir aqui essa mensagem. A importância da sindicalização. Sindipetro RJ, 49 anos lutando pela soberania nacional. Vou tentar repetir essa vinheta aqui, que é um pouquinho da nossa história. E nós permanentemente temos essa frase aqui que é nenhum direito a menos. Vamos ver se vai agora a vinheta transmitir legal. Vamos ver. Sindipetro RJ, a história, quem faz somos nós. Desde as primeiras lutas até os dias atuais, a união dos trabalhadores tem sido definitiva na conquista de seus direitos. Rosa Martins, boa noite. Somos fortes. Muito já foi feito. Conheça um pouco da luta petroleira. 1990. Collor extingue estatais e demite trabalhadores. O Sindipetro RJ participa ativamente da luta pela reintegração dos demitidos e da campanha Fora Collor. Em fevereiro de 1991, é deflagrada greve nacional exigindo a suspensão das privatizações e a reintegração dos demitidos. Esta parte da história depende de você. Participe. Seja você também uma peça fundamental na construção da luta. É no sindicato que nos unimos e nos organizamos para lutar em defesa dos nossos direitos, reivindicar melhores salários e condições de trabalho. Ser sócio do sindicato é contribuir para a sustentação política e material da entidade. É apoiar a organização independente dos trabalhadores. É contribuir na luta pela construção de uma sociedade mais justa. Sindicalize-se. Se você já é sindicalizado ou sindicalizada, repasse esta informação para um companheiro ou companheira e fale sobre a importância da sindicalização. Sindipetro RJ, 49 anos lutando pela soberania nacional. Então, companheiros e companheiras, foi uma vinheta, como a internet não está lá grandes coisas, saiu meio truncada. Mas hoje, o Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro está completando 60 anos de luta principalmente contra o conhecidíssimo sindicalismo amarelo. O que é o sindicalismo amarelo? O sindicalismo amarelo é o sindicalismo atrelado ao governo. E nós temos consciência de uma corrente dos petroleiros que ficou atrelada ao governo,
ficou aparelhada pelo governo e acabou, na realidade, enfraquecendo o nosso segmento. Arthur Ferrari apareceu lá, boa noite, Arthur. Então, a Paula dos Anjos, agora também vou dar meu boa noite para a Paula dos Anjos, meu boa noite para a Rosa Martins também, tá certo? Nós estamos numa noite que seria uma noite festiva, né? Dos 60 anos do Sindicato dos Petroleiros de Janeiro, mas na realidade é uma noite onde as lutas estão se ampliando. Nós estamos tentando somar esforços. E eu queria falar para vocês o seguinte: a primeira sede do sindicato se localizou na Rua Ébano. Só o nome Ébano já nos remete aí a algo resistente. Número 71, em São Cristóvão. A associação, que na época foi criada, ela contava com a contribuição voluntária dos trabalhadores para custear as suas atividades, como, por exemplo, o aluguel da sede. Um ano depois, em 23 de março de 1959, é criado, então, o Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro. No ano seguinte, passa a representar também os trabalhadores da Petrobras. Em paralelo, a direção da refinaria de Manguinhos, que foi onde nós nascemos, cria o Clube Ouro Negro, que visava o quê? Oferecer opções de lazer para os trabalhadores. Praticamente, todos os trabalhadores de Manguinhos se sindicalizaram, dando a tônica e sustento do sindicato para os trabalhadores da Petrobras, que eram, na época, como são hoje também, muito vigiados, e as organizações sindicais, na época, eram perseguidas. É constituída, então, uma comissão de trabalhadores para unificar e desenvolver a luta sindical da categoria. Nasce o embrião aí do Sindipetro RJ e, em 23 de março de 1958, é fundada, então, a Associação Profissional dos Petroleiros do Rio de Janeiro. As principais pautas são as reivindicações salariais, a garantia de maiores direitos trabalhistas e a garantia da soberania nacional na exploração do petróleo brasileiro. Aí vocês veem, 57, né? Greve na refinaria de Manguinhos para a reivindicação de melhorias salariais. Diversos trabalhadores são demitidos e este acontecimento gerou a percepção entre os trabalhadores da necessidade de se organizarem concretamente. Então, vocês perceberam que o sindicato, boa noite, Arthur, Lula, Ferrari. Então, vocês perceberam que o Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, ele nasce na refinaria de Manguinhos, de uma associação que foi criada na refinaria de Manguinhos, com o propósito de defender os interesses da classe trabalhadora, né? Porque essa perseguição acaba realmente metendo medo no trabalhador, né? E os sindicalistas são os primeiros a sofrerem as consequências, como, por exemplo, o Arthur Ferrari, que foi demitido recentemente por justa causa de licença médica. Olha só, o cara de licença médica foi demitido por justa causa. Claro que nós estamos reivindicando, estamos sendo solidários, estamos lutando para reverter essa situação, como companheiros e companheiras nossas também, que tinham um cargo remunerado pelo trabalho desenvolvido lá na empresa, também perderam essa remuneração. Quer dizer, então a perseguição ela é constante e permanente, ou então, como gosta de dizer o nosso amigo Furtado,
ela é habitual e permanente, né? Lembrando aí a questão do INSS. Então, companheiro, a primeira greve de petroleiros no Brasil, na realidade, ela acontece na refinaria de Mataripe, né? Início da década de 60, quando os trabalhadores pararam por 15 dias também, exigindo a equiparação salarial com Cubatão e Rio de Janeiro. A ordem era: equipara ou aqui para. Olha que interessante slogan. Equipara ou aqui para. E já está começando a ficar na hora, já está chegando a hora dos petroleiros pararem esse país. Pararem por essas perseguições que estão agora sendo renovadas. E o petroleiro tem uma responsabilidade muito grande, histórica, na defesa dos interesses nacionais, não é? Então, companheiro, em 1961, por exemplo, a Petrobras refinava e distribuía o óleo e seus derivados. Porém, eram empresas multinacionais privadas que hoje deixaram de ser multinacionais para serem transnacionais, como a Esso e a Shell, que faturavam os produtos. É isso que eles não querem, companheiro. Eles não querem que nós demos mais um passo para frente. Eles não querem isso. Então, se eles puderem retardar o Brasil, se eles puderem parar a Petrobras, eles vão fazer. E já estão aí, como saiu uma matéria recentemente, que o sonho do presidente hoje da Petrobras é privatizar a Petrobras, é entregar o ouro ao bandido de vez. E nós, com a nossa responsabilidade que nós temos, que é uma responsabilidade histórica, não podemos deixar, em hipótese alguma, que isso aconteça. Mais um fato em janeiro de 1961 que eu estou destacando aqui, quando Jânio Quadros assume a presidência da República e renuncia o cargo logo 8 meses depois, né? E aí também houve a fundação da refinaria Duque de Caxias. Então, você percebe o seguinte: na medida que o Brasil dá um passo para frente, eles tentam frear os interesses do Brasil, como essa visita agora para os Estados Unidos, ficar de joelho lá para esse presidente americano, para um outro maluco, tá certo? Um maluco visitando outro, um doido. E aí nós estamos vendo o seguinte: entrega de mão beijada o patrimônio público. Quando se fala público, companheiros e companheiras, é do público, e o público somos nós. Quando se fala da res pública, da coisa pública, a coisa pública tem que ser do público. Não é um presidente que manda. Nós temos um Congresso, nós temos lá 513 deputados, nós temos 81 senadores. Não é possível que todos vão ficar de joelho para as loucuras que estão acontecendo no Brasil. Não é possível que isso possa continuar tentando acontecer. Como está havendo agora já um desencontro aí entre o Legislativo e o Executivo. Por quê? Porque a democracia, que Platão passou a questionar também, porque a democracia, como sendo a vontade da maioria, muitas das vezes, historicamente, a vontade da maioria não é justa. Isso já está provado historicamente. Arthur está fazendo um comentário ali: maluco ou mal intencionado? Tem muito maluco, beleza, quer dizer, a maioria de malucos aí são maluco, beleza. Valeu o comentário, Arthur. E quem botar comentário, eu vou ler, eu vou transmitir o que tiver escrito aí na tela no Facebook. Então, companheiro e companheiras, o Sindipetro RJ, hoje,
está completando 60 anos. 60 anos de luta, como houve o golpe militar, que prejudicaram, que fecharam as contra o sindicato, que os diretores foram perseguidos, mas houve um esforço super-humano e o sindicato continuou existindo, como continua até hoje, não é? E agora estão criando leis agora, a cada dia eles querem criar um mecanismo para dificultar a vida do sindicalista. Portanto, é hora agora, vamos esquecer as nossas divergências políticas que nós temos mesmo, e são saudáveis ter. Vamos pedir para que a categoria toda se sindicalizar, todos se sindicalizarem nos 17 sindicatos, não é num ou em outro não. A categoria tem que procurar a sua base, aonde vocês estiverem, e vai lá se sindicalizar, porque só assim eles vão tremer na base e vão entender que o petroleiro não está adormecido, companheiro. Não está adormecido. Essa bandeira que está aí e esse símbolo que está aí atrás, tá certo? Ele representa muito na luta dos companheiros petroleiros e petroleiras. Eu poderia falar muito mais aqui agora, mas eu me dou por satisfeito, tá certo? E quero deixar para vocês essa mensagem, né? Essa mensagem de luta. Não estou falando nem mensagem de otimismo, não. É mensagem de luta realmente, porque só nos resta, mais uma vez, resistir e lutar para que nós tenhamos dias melhores, para que as futuras gerações tenham um Brasil garantido, porque se depender deles, eles vão entregar tudo, inclusive até a nossa juventude está sendo entregue também, porque na medida em que a juventude não tenha perspectiva nenhuma, só resta para essa juventude fazer as asneiras que eles estão fazendo. Rosenei Paulo, boa noite também. Só resta a juventude fazer essas asneiras que eles estão fazendo, matando, porque eles estão tentando implantar a política do ódio, mas não vão conseguir, companheiro. Aparentemente eles estão vencendo, mas eles vão cair, porque cai o rei de espada, companheiro. Cai o rei de paus, cai o rei de ouros e cai o rei de copas. E todos esses reis vão ter que cair. Vão ter que cair porque o trabalhador está atento. O trabalhador sabe o que ele quer. O trabalhador sabe do futuro que nos espera. Arthur, parabéns ao... Arthur está mandando uma outra mensagem aqui. Parabéns ao Sindipetro RJ pelos 60 anos de luta. Obrigado, Arthur. Verdadeiramente é isso. Nosso sindicato tem 60 anos de luta. Quando nós vamos conversar com a base, às vezes a base pergunta assim, mas o que é que o sindicato oferece para nós? Nós respondemos, oferece luta, companheiro. Oferece luta. Aqui não tem campo de futebol, piscina. Poderia até ter, se tivesse dinheiro sobrando, mas não tem. O que nós temos é verdadeiramente lutas e vitórias. O nosso jurídico, ele tem um somatório histórico de vitória, como conseguiu agora também. Com essa covardia que eles queriam fazer de não permitir o desconto da mensalidade na empresa, nosso sindicato está conseguindo também mais essa vitória. E outras vitórias virão. E nós precisamos aí, eu não estou falando aqui como diretor do sindicato, como diretor do Sindipetro RJ, não. Eu estou falando como cidadão brasileiro. Nós temos que, todos nós precisamos dar as mãos, todos nós temos que estar juntos por essa maldita deformação que está aí, que eles chamam de reforma, e eu chamo de deforma. Arthur, outra mensagem importante, o ódio não passará, o futuro é do bem. Verdade, é verdade isso. O ódio não pode passar. Aparentemente eles estão vencendo, mas eles não vencerão, assim como eles não passarão. A tendência, o mundo todo está se manifestando contra esse governo que está aí.
o mundo. Agora mesmo, nessa visita no Chile, agora, nós tivemos aí matérias, Regina Mendonça, foco, força e fé. É verdade, é isso que nós precisamos realmente. E o foco é na defesa dos nossos direitos, o foco é na defesa da dignidade do trabalhador brasileiro, o foco é exatamente a luta permanente. Esse tem que ser o nosso foco. Essa reforma que está aí, a reforma que tem que ser feita no Brasil, urgente, é a reforma de caráter, companheiros e companheiras. Nós estamos precisando fazer no Brasil, urgentemente, a reforma de caráter. Lá na Câmara de Vereadores, lá nas prefeituras, nos governos de Estado, na Câmara Federal, na Presidência da República e no Senado Federal. É reforma de caráter. Não tem como continuar do jeito que está. E não vem com papo de nova política não, porque nova política com prática velhas, companheiro. A nova política é só no microfone. Aí nos bastidores, como acabou de revelar ainda há pouco o presidente da Câmara Federal, no microfone e nos holofotes se fala de nova política, e por baixo do pano e na escuridão da noite continuam a mesma prática política, como agora recentemente foi liberado aí um caminhão de dinheiro para tentar aprovar a reforma da Previdência, e esse caminhão de dinheiro tinha um nome bonito e pomposo, que era exatamente as emendas impositivas. Olha como eles sabem, olha como eles querem, olha como eles são espertos para enganar o povo brasileiro. Com essas emendas impositivas, o Executivo libera um caminhão de dinheiro e por trás disso vem a aprovação da reforma da Previdência. Pô, ninguém é otário, pô, ninguém. Aí pega-se aí 600 bilhões aí da Previdência e vai para a DRU. Agora ampliou para 30% a DRU. O que é a DRU? É você desvincular da Receita da União o outro caminhão de dinheiro. E eles foram buscar onde? Exatamente na Seguridade Social. Lá na Previdência que eles foram buscar o dinheiro. E aí fica com um discurso falacioso, e essa palavra falacioso, falácia, é inspirada exatamente no Arthur Ferrari, né? Ele que gosta muito de falar essa palavra, e é uma palavra que ela exprime, né? E ela representa bem a conjuntura, não, a estrutura brasileira, que é uma estrutura de hipócritas, que é uma estrutura de corsários, companheiros. E o nosso voto lá na urna, que aí voltando a Platão de novo, quando ele questiona o voto da maioria, e ele afirma, eu estou falando de 2.400 anos atrás, e ele fala o seguinte: o voto da maioria não é justo. Por que não é justo? Porque Sócrates, que era o grande mestre de Platão, Sócrates foi obrigado a beber a cicuta. Por que Sócrates foi obrigado a beber a cicuta? Por quê? Porque ele não aceitava ir para a praça e fazer o discurso que a classe dominante queria. Porque todos os filósofos que iam para o parlatório, para a praça para falar, todos eram financiados pela oligarquia da época, né? Pelos aristocratas da época, eram financiados. E o único que não aceitava ser financiado para falar o que eles queriam era o Sócrates. E acabou chegando a um ponto que ele incomodava demais, porque ele colocava a verdade. Ele não ia com sofisma nenhum, ele colocava a verdade, não é? E o que acontece com Platão? Vou fazer aqui rapidinho aqui. O que acontece com Platão? Ele também era filho de aristocrata, ele era filho da burguesia da época, dos donos do poder na época, né? Platão. E os pais queriam que ele fosse estudar direito, porque ele sendo advogado, dali era um passo para se tornar político. Esse era o sonho da família deles, porque sendo político, ele iria manter
o status quo da família, ia manter a burguesia da família, ia manter o caráter dominador da família. Aí o que os pais dele, o que o pai dele fala? Olha, vai lá na praça que hoje vai falar um cidadão, e ele fala muito bem, é muito eloquente, e tem uma dinâmica muito legal, e vai falar maravilhosamente bem. Aí Sócrates, Platão vai na praça lá para ouvir esse cidadão que falava muito bem. E quem era esse cidadão? Era Sócrates. E aí o que acontece? Quando Platão, de bom caráter, de boa formação, quando ele ouve o discurso do Sócrates, o que é que Platão faz? Se interessa para ter relacionamento com Sócrates, não é? Então, o que é que se fala hoje? O que é que se tem certeza hoje? Que Sócrates era analfabeto, que Sócrates não sabia ler nem escrever, por isso que não escreveu nenhum livro. Mas, em contrapartida, Platão escreveu 36, não é? E sempre com diálogo, e sempre inspirado no mestre dele, que foi o Sócrates. Quer dizer, a ida do Platão até a praça para assistir aquele falador, aquele eloquente, foi que mudou, nós poderíamos dizer até que mudou até o destino da humanidade, porque dentro das preciosidades de Platão, nós temos lá a República, não é? E nós sabemos que a res pública, que a coisa pública tem que ser do público. Por isso que ele cria uma cidade, ele cria um ambiente, cria uma cidade da sua mente, não é? A República é uma criação dele para que tivesse um lugar onde a coisa fosse justa, onde a coisa fosse uma coisa meritória, não é? E aí nós vemos hoje no nosso Brasil que a coisa pública está saindo, está se esvaindo. Eles não querem que a coisa pública continue do público. Qual é a missão do público? É construir a coisa pública com seu dinheiro, com seu trabalho, com seu suor, e depois entregar para um só, né? Quando privatiza, entrega para um. Mas no Brasil, até essa política, até a política de privatização, que se transformou na verdadeira pirataria, privataria, tá certo? Até isso aqui no Brasil é errado. Por quê? Se você for um grande empresário, o que é que acontece? Você privatiza com o dinheiro do BNDES, privatiza com o dinheiro do Tesouro. E agora, por exemplo, com essa enxurrada, com essa chuvarada toda que nós estamos tendo, com essa chuvarada toda, está dando na televisão que os reservatórios estão abaixo da média, que os reservatórios aí vai ter que ter tarifa, daqui a pouco bandeira vermelha, porque os empresários não vão atingir o lucro que eles presumiram. Ah, brincadeira, peraí, se o empresário não atingiu o lucro que ele queria, dane-se o empresário, ou então deixa na mão na nossa mão, na mão do público. Se você privatiza, é risco do empresário, ele não pode ter a missão apenas do lucro, pô. Ele tem que ter a missão do risco. Se ele não tem risco nenhum, o BNDES cobre, o Tesouro cobre, para que privatizar? Para que manter essa pouca vergonha que é a privatização no Brasil? Por isso que no nosso auditório, lá na sede do Sindicato RJ, tem uma frase gigantesca escrito assim: privatizar faz mal ao Brasil. É isso, companheiro. O modelo de privatização brasileiro é um modelo covarde, é um modelo fajuto. E hoje, o que é que está acontecendo hoje no Brasil? Com a Constituição de 88, nós passamos a ser República Federativa, não é isso? Só que esse governo agora está trazendo de volta, sabe o quê? República dos Estados Unidos do Brasil. República dos Estados Unidos do Brasil tá ressurgindo das cinzas. Isso é a nova política. A nova política está trazendo de volta a República dos Estados Unidos do Brasil. Aí eu digo o seguinte: e qual é a capital da República dos Estados Unidos do Brasil? É exatamente Brasília, D.C. O que é Brasília, D.C.? É Brasília como o Distrito de Colômbia. Então, companheiros e companheiras, eu me despeço porque isso me causa um sentimento de indignação muito grande. Me despeço
pedindo para que ninguém apoie armamento, para que ninguém apoie a política da bancada da bala, ninguém apoie isso, ninguém apoie essa maldita reforma da Previdência, que é a mesma equipe que foi financiada e indicada e respaldada pela equipe do FMI, que fez a maldade no Chile, aonde os aposentados chilenos hoje descobriram uma saída honrosa contra a reforma da Previdência que eles sofreram. Qual é a saída honrosa? É o suicídio coletivo, companheiro. Coletivo não, é o suicídio honroso. Só falta ser suicídio coletivo realmente, porque a única maneira que eles estão vendo do país avançar é matando os aposentados. É a única maneira que eles estão enxergando de Brasil ter novos investimentos, é matando os aposentados, é tirando todos os direitos que os aposentados brasileiros conseguiram ao longo dessas épocas todas, é fazendo a 7ª reforma da Previdência. Essa é a 7ª reforma da Previdência. Só que agora os bancos vieram com uma ganância muito grande e os bancos estão financiando esse discurso. Vocês viram agora, recentemente, saiu uma pesquisa financiada pelo banco, o Pactual. Olha que beleza! Aí pergunta-se, quem é o dono desse banco? Tá certo? Quem é o dono desse banco? Então, companheiro, são mentiras em cima de mentiras. Esse banco financiou dizendo que se a reforma fosse hoje, passaria, porque os deputados estão dispostos a matarem os aposentados brasileiros. Estão dispostos a criarem dificuldade para os aposentados brasileiros. Aí vocês veem o limite. Se nós fizermos comparações entre o trabalhador que segura, que mantém essa carga tributária covarde, que mantém essa exploração covarde, se nós fizermos uma comparação, olha, todos nós teremos que ter o sentimento de indignação à flor da pele, porque não é possível nós ficarmos calados diante de tanta hipocrisia, diante de tanta mentira, companheiro. A comissão do Senado não é uma comissão de partido nenhum, partido comunista, partido de esquerda, de direita, de centro, não. A comissão do Senado fez um levantamento, analisou a questão da Seguridade brasileira, analisou a questão da Previdência brasileira e a comissão do Senado, liderada pelo senador Paulo Paim, eles chegaram à conclusão que a Previdência é superavitária, aonde que eles inventaram esse déficit da Previdência. Não é porque o brasileiro está vivendo muito, então mata, pô. Então distribui aí, executa para todo mundo morrer. O Brasil está vivendo muito, aí eles criaram uma política de desemprego, não é? Se nós pegarmos os últimos anos, eles criaram uma política perversa para que diminuísse a contribuição do trabalhador para a Previdência, aí o trabalhador passa a ser uma corrente, um vetor deficitário. Mas eles não falam, por exemplo, dos 500 maiores devedores da Previdência. Estava na minha mão aqui agora, eu agora deixei em outro lugar, não vou conseguir aqui agora. Se nós pegarmos os 500 maiores devedores da Previdência, nós vamos ver que só em cobrar quem nos deve, a reviravolta seria grande. A Previdência, olha só, nós separamos os 500 maiores, mas tem um número infinitamente maior de devedores que já se chegou a falar na casa dos trilhões. Já se chegou a falar na casa dos trilhões. Dentro desses 500 maiores devedores da Previdência, nós vamos pegar lá o governo de São Paulo, Prefeitura de São Paulo, vamos pegar lá o Bradesco, vamos pegar lá, olha, o número de devedores da Previdência que
tiram o sangue da Previdência ligado a prefeituras, governo de estado, a bancos, a empresas. É vergonhoso. JBS, 1 trilhão, 1 bilhão e não sei quanto, é tudo na casa dos bilhões, companheiro. É tudo na casa dos bilhões e milhões de reais que estão vinculados. Só massa falida é um absurdo de dinheiro em massa falida, companheiro. Será que ninguém é responsabilizado? Será que não temos uma Polícia Federal para cair dentro desses devedores aí? Se nós ficarmos devendo R$1, tu vai para o SPC, vai não sei para onde e perde crédito. Como é que banco deve, companheiro? Como é que banco com essa margem de lucro aviltante, com essa margem de lucro covarde que eles têm aqui no Brasil, como é que banco pode dever a Previdência, pô? Não é articulado isso? Isso tudo é articulado, e muito bem articulado pelos donos do poder, e ninguém fala nada, pô. Não tem um deputado para levantar isso, não tem um senador para levantar isso. Vamos denunciar isso aí, vamos mandar cobrar esses bancos que estão de olho. Nós fomos num evento da Petros, por exemplo, ali no Vivo Rio, ali perto do MAN, fomos num evento da Petros lá uma vez. Quando nós chegamos lá, o evento era da Petros, chegamos lá, só tinha bandeira, faixa do Bradesco. Quem estava dando os prêmios era o Bradesco. E o evento era da Petros, companheiro. Então, eles vêm construindo paulatinamente essa dominação. Só que agora eles perderam a paciência. Agora tem que ser. Acabou, fim de papo. Quando Maria Lúcia Fatorelli levanta a questão da nossa dívida, quantas vezes nós já pagamos a nossa dívida externa? Quantas vezes, companheiro? E cadê a comissão do Senado? A Constituição nossa de 88 prevê isso. Uma auditoria, uma auditagem na nossa dívida externa. E quantas soluções nós temos? Mas não. Tem que ser reforma da Previdência. Tem que ser porque os bancos querem. Tem que ser porque o capital financeiro internacional quer. Eles querem fazer no Brasil igual os Estados Unidos. O modelo é sempre os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, se você ficar doente e não tiver dinheiro para você se curar da saúde, eles simplesmente jogam no lixo. Eles te ignoram. Você não vale nada. Você vale pelo que tem. Tem um amigo nosso, já comentei isso em algumas situações, ele tem uma ferida na perna, um problema na perna. Quando aparece isso lá, ele foi lá ver como é que era para ele se tratar lá nos Estados Unidos, que ele mora lá inclusive, para começar eram $20 mil. Ele falou, tá louco, pô. O que ele faz? Vem para o Brasil e vai se tratar no SUS. É isso, entendeu? Eles querem acabar com o SUS também, porque não pode ter nada público. Então tem que acabar com o SUS, tem que acabar com a Previdência, tem que acabar com a SEDAI, tem que acabar com a Petrobras, tem que acabar com tudo. Tem que acabar com tudo, entregar tudo, principalmente para os americanos, do qual o nosso master aí é fã incondicional, tá certo? Entregar nossa base de Alcântara. Amigo, olha só, eu vou parar por aqui, que senão eu acabo perdendo o foco realmente, não é? E o foco é homenagem ao nosso Sindipetro RJ, e eu me sinto orgulhoso de ser diretor desse sindicato, e está participando desse momento histórico que são os 60 anos do sindicato. Então, companheiros e companheiras, desejo, apesar dos pesares, uma boa noite e um bom final de sábado e um bom domingo também. Até uma próxima oportunidade.